Olá, está no ar o podcast Pediatria com Amor. O lugar para você, assim como nós, ter a certeza de que ser a mãe que dá é mais do que suficiente. É aqui que vamos dividir as nossas angústias, as delícias e também os perrengues que a maternidade traz. Sempre com respeito às diferenças, sem julgamentos e sem certezas. A maternidade nos tira do eixo todos os dias. Então vem com a gente compartilhar nossos relatos e discussões. Eu sou Verônica, mãe do João e agora do Francisco. Eu sou Maria Eduarda, mãe do Bernardo, da Beatriz e da Isabela. E eu sou Raquel, mãe de Helena e Nicolas. E a gente está de volta com o nosso podcast, no segundo episódio dessa temporada sobre a amamentação, que ninguém fala sobre a amamentação. E eu não queria hoje falar sobre dificuldades normais de amamentar. Ai, doeu, porque inclusive a gente tem um episódio, eu não sei se foi na primeira ou na segunda temporada, a gente falou só sobre dificuldade de amamentação. Então vocês vão lá no Spotify e dêem uma escutada, tem todos os perrengues que a gente passou, com detalhes. Mas eu queria falar de uma outra dificuldade que às vezes as pessoas não falam tanto, que é amamentar em público. Sair, né? Porque quando a gente tá, principalmente quando o bebê tá só amamentando, que é só o alimento é aquele, que você tá em livre demanda, você comentou da vez passada, que é aquela coisa assim, eu tô disponível 100% do tempo. Aí tem duas coisas, a dificuldade, de eu sair e deixar o meu filho nesse período em casa, e a dificuldade de sair com ele, precisar amamentar com ele em público. Qual foi a maior dificuldade, para começar, que vocês tiveram para sair de casa sem a criança estando em aleitamento exclusivo? Então, eu não tenho tantos relatos da minha primeira amamentação, porque a Helena nasceu na pandemia, então esses primeiros 6 meses de vida dela, que ela estava em aleitamento materno exclusivo, a gente praticamente ficamos trancados em casa. Mas na de Nicolas já foi totalmente diferente, porque o segundo filho nasce e eu tenho o primeiro filho com várias demandas, né? Nessa época a Helena já fazia várias terapias e eu tinha que me virar para levar ela, pegar e tal, então eu saía o tempo todo, né? E eu acho que a maior dificuldade que eu tive era ter tempo para ordenhar, porque além de amamentar, além de cumprir minhas outras funções, eu tinha que separar um tempo para fazer a ordenha, todo aquele trabalho de higienizar o material, né? Pegar o leite, né? Ficar lá um tempão ordenhando, guardar. Então muitas vezes a hora que eu tinha para fazer isso era quando todo mundo dormia ou antes de todo mundo acordar. E aí você acrescentava uma outra camada aí de cansaço para essa rotina. Fora também uma sensação assim de estar devendo, né? Porque com certeza meu segundo filho teve muito menos acesso a mim do que a Helena, né? Foram duas coisas totalmente opostas. No primeiro filho eu era 100% dedicação a ela e ela não viu uma mamadeira antes dos 6 meses. E no segundo já foi totalmente diferente. Praticamente eram outras pessoas que davam. Eu tinha muitas vezes me ausentar, né, para suprir as demandas dela. E ele ficava com cuidadores, né? E eu tive que ordenhar bastante. Graças a Deus ele não teve confusão de bico nem de fluxo, mas ele usou uma mamadeira bem mais precoce. Você tem uma experiência agora, que você saiu de casa para vir. Exatamente. Valorizem, assistam, curtam. É verdade. Né? Porque é essa mãe que saiu de casa e deixou o bebê De menos de 2 meses em casa. Com o João, eu voltei a trabalhar, ele tinha 2 meses e pouquinho. Voltei a poucas coisas, mas eu saía de casa, né? E aí eu tinha que ordenhar. O melhor horário de ordenhar para mim sempre foi o comecinho da manhã, né? Aquele final de madrugada pro comecinho da manhã, que a produção é boa, né? Você vem de uma noite que às vezes eles passam um pouquinho essa mamada, você consegue acumular uma quantidade boa ali para poder fazer. Mas foi uma loucura para mim, porque chegou um determinado tempo, o trabalho aumentou mais, ele demandava mais, né, de mamadas, então às vezes eu tava aqui no consultório, minha mãe me ligava, acabei de dar a última mamada, então eu ficava me programando para ou ir para casa logo para amamentar, ou ordenhar e levar. Então foi muito corrido nesse sentido, mas
funcionou, né? Eu era madrugadeira, assim, graças a Deus a gente tá na época do smartphone com internet, então eu sabia das fofocas de todos os famosos pelo Instagram, ficava vendo tudo. É muito solitário, normalmente eu não tinha com quem dividir esse momento, então quando eu chegava, meu marido falou que era o período que eu mais falava, porque de manhã quando ele acordava, não era um bom dia, era bom dia, você viu que não sei quem separou, você viu, não sei o que, porque eu precisava falar, né? Tava ali aquela madrugada sozinha, vendo aquele Instagram, não tinha com quem dividir, então enfim. Agora com o Francisco eu tenho a mesma sensação que Raquel, assim, que ele hoje tem menos acesso a mim. Sim. João também precisa das terapias. Assim que foi permitido eu dirigir, eu já comecei a resolver muita coisa, né? Então eu já comecei a sair para poder deixar ele em casa. Mas eu confesso para você que eu saio com menos culpa. Eu entendi que ele sobrevive sem mim. Sim. E que eu consigo dar conta dessa demanda afetiva quando eu tô com ele. Sim. Às vezes eu tenho mais dó quando eu deixo com a minha mãe, por exemplo, falar, nossa, vai dar trabalho pra minha mãe. E a minha mãe eu mando, lógico, né? Mas assim, e eu fico, meu Deus, vai dar trabalho pra minha mãe. Deixa eu ver quanto tempo pra não demorar muito pra minha mãe não ficar muito sobrecarregada. Sim. Com o João, não. Eu era uma coisa que eu não podia deixar ele sozinho, que ninguém ia fazer sem mim, que não ia dar certo. Hoje eu sinto que as pessoas vão conseguir, né, do jeito delas oferecer. Então, são experiências diferentes nesse sentido da minha culpa, mas muito parecidas no sentido de ser madrugadeira, de acordar para ordenhar, de ficar... Dois momentos que eu pensei em divorciar do meu marido foi quando ele deixou o leite... desperdiçou o leite do meu peito. Gente, ouro. Não é um absurdo. Eu falei, gente, você tem noção de que isso dá divórcio, assim? Então, assim, era aquele negócio de a gente ficar contando quantos frasquinhos ainda tinha pra ver se ia dar certo. Então, essa coisa, eu tô revivendo isso de uma maneira mais leve, porque eu entendi que eu dou conta e que se não der também, tá tudo bem. Assim, ele não vai morrer de fome, né? E tendo isso mais claro na minha mente, mas assim, ainda cansativo, ordenhei de madrugada, 3 horas da manhã eu tava ordenhando, provavelmente estava curtindo alguma foto sua aí no Instagram, porque eu tava ali no Instagram vendo algum story seu. Então, é nesse momento que eu consigo atualizar minhas demandas fofoquísticas do meio aí do Instagram. Eu odiava ordenhar. Odiava. Pra mim, a pior coisa da amamentação era ordenhar. É chato. É chato. Eu tinha ainda a questão... com o Bernardo, que eu tinha que ordenhar, porque ele não conseguia sugar tudo, então eu tinha que tirar para manter a produção, estimular. Eu achava um saco, e aí saía pouco, e aí você se frustra porque não tá saindo muito, aí você diz assim, eu odiava, e aí tem aquela limpeza. Com Isabela não precisei ordenhar muito porque foi pandemia, né, então a gente tava saindo pouco. Sim. E eu disse, não tem coisa mais prática do que bebê que só mama no peito pra sair de casa, qualquer coisa você bota no peito. Mas eu acho engraçado vocês falando em relação à culpa, principalmente em relação ao segundo, né? Sim. Mas também ao primeiro, quando eu saio e deixo, porque assim a culpa ela é inerente, parece a mãe, né? A gente fala, nasce a mãe, nasce uma culpa, porque realmente a gente sempre tem aquela sensação que a gente tá deixando de fazer alguma coisa. E acho que a sua fala é muito importante, quando você fala que quando você está com ele, você supre as necessidades dele. E acho que é a principal coisa que a gente tem que manter em mente, assim. Quando eu estou ali, eu estou dando o necessário, o suficiente. Estou 100% presente. Estou 100% presente e tudo bem. Então, eu precisar sair, me ausentar em alguns momentos. Nenhuma criança vai reclamar em terapia na fase adulta, porque a mãe saiu de casa e ele precisou tomar leite na mamadeira. Sabe o que eu acho também, assim? João... é o meu mais velho, ele viveu 4 anos sem ter Francisco. Francisco já nasceu nessa dinâmica, entende? Sim. Então, isso pra mim me fez, sabe? Ele já nasceu essa vai ser a realidade dele. Ele não conhece uma realidade em que ele não seja o irmão mais novo de João. Sim. Então, eu precisei suprir muitas demandas de João, porque João sim estava vivendo uma realidade muito nova pra ele, de ter um irmão mais novo. Francisco já nasceu assim. Eu brinco que ele é mó paz, meu filho. Ele tá lá, na hora de dormir ele dorme, na hora de querer mamar ele mama. Então ele já nasceu nessa logística, nessa demanda de 2 cachorros, 2 meninos, pai e mãe, aquela coisa, aquela confusão organizada que tem na minha casa. Então, entender isso, que tipo, essa é a dinâmica que Francisco conhece e que é diferente da dinâmica de João, me fez ficar mais leve. Eu precisei entender isso, assim. Ele já nasceu assim. Ele é irmão mais novo e ele vai sobreviver
ao irmão mais velho e ao que a mãe tem a oferecer, né? Grande desafio, diga-se de passagem, né? Manter o bebê vivo, o irmão mais velho distante. Exatamente. E em relação a amamentar na rua, qual a maior dificuldade? Ai, gente, roupa. Por favor, marcas, ajudem a gente. É roupa, ó, essa que eu tô hoje, não dá pra eu tirar aqui e amamentar. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades. Como a gente se sentir bem, porque, tipo, se a gente colocar uma camiseta, né, a gente levanta a camiseta e amamenta, ok. Parece prático pra quem tá olhando de fora, pra um homem que tá ouvindo isso. Mas não é só isso. Levantar a camiseta vai expor uma parte do nosso corpo que às vezes a gente não quer expor na rua, né? A gente não precisa usar camiseta o tempo inteiro, a gente pode ter roupas confortáveis, bonitas e que permitam que a gente amamente. Ter as roupas hoje em dia eu acho uma dificuldade muito grande. Eu tive horror no meu guarda-roupa. A minha maior felicidade foi quando eu passei a não precisar amamentar na rua, né? Mesmo quando o João estava maiorzinho, eu amamentei até 2 anos e meio, mas a gente tinha um combinado que era em casa. Então em casa eu botava camisola, sei lá, alguma coisa e amamentava. Mas eu conseguia sair com ele com uma roupa que eu me sentisse bem e sem precisar amamentá-lo. Com o Francisco eu não faço isso. Hoje eu voltei a meu Deus, qual a roupa que eu vou colocar para poder, se ele precisar do peito na rua, eu conseguir fazer. Eu acho isso um saco. Um saco. Eu não tenho vergonha, por exemplo, de expor, né, o seio. Eu entendo que ele é um órgão de alimentar o meu filho, né? Quem estiver olhando com outros olhos, o problema está em quem está olhando com outros olhos. Eu não tenho esse tipo de pudor, eu não fico cobrindo, não é nada disso. Mas eu gostaria de me sentir bem, confortável, bem vestida, numa roupa que ficasse legal em mim e que pudesse ser facilmente. Porque às vezes você quer sair, você quer se arrumar e você assim, nossa, mas nenhuma dessas roupas serve pra eu vou precisar amamentar e não vai dar certo, né? E as roupas de amamentação, de gestação, geralmente são roupas muito caras de amamentação e gestação, né? Não são fashion, assim, não são moderninhas, não são bonitas muitas vezes. Então essa realmente é uma dificuldade, né? E vocês já escutaram alguma coisa ou passaram por alguma situação quando vocês amamentaram em público? Eu acho que em público, assim, eu já tive comentários mesmo, assim, de pessoas que não eram muito do meu convívio, né? Mas já tive alguns comentários ruins, assim, do tipo, mas aí ele não tá pegando direito, ou não tá... Aí é só pra eles dormir, pra se acalmar, né? Não vai ser o alimento dele, isso daí não é suficiente, né? Então, ou então esse menino tá dormindo só no peito, vai acostumar... Eu tive um pouco desses comentários, mas eu acho que pelo fato da gente ser pediatra, blinda um pouquinho, né? Eu acho que blinda. As pessoas, na hora de falar, já se seguram um pouco. Com certeza pensam. Pensam, com certeza. E a gente consegue também ignorar de forma mais leve, né? Porque você sabe que aquela pessoa mais segura do conhecimento, né? Isso aí a gente já consegue se blindar um pouco. Mas eu concordo com o Véu em relação à roupa. Eu acho que é uma coisa que é chato da gente pensar, viu? Porque praticamente o guarda-roupa inteiro você já não pode usar. E eu me lembro que mesmo quando eu não ia amamentar na rua, mas a roupa que eu chegava em casa, porque a gente que trabalha fora, muitas vezes chega em casa já na hora de dar o peito. Aí você tenta, aí você tira a blusa, aí não dá, aí você sai tirando tudo, sai tirando blusa, sai tirando sutiã. Quando você vê, você tá nua, dando peito. Então, assim, é um negócio que atrapalha, né? Você teve alguma situação marcante, assim, viajando? Não, eu amamentei em restaurante, em vários lugares do mundo, porque viajando, amamentava, avião. Eu nunca passei, não. Eu não sei se porque eu também não reparo se as pessoas estão olhando, sabe? Eu fico bem... Até porque se falar, gente, quem me conhece, aquelas, né? Quem me conhece sabe. Eu vou responder, eu falo, veja, é um problema seu, né? Vá se curar da sua ferida aí, porque eu vou continuar amamentando meu filho. Eu não tenho nenhum problema em devolver o constrangimento, principalmente se for em relação às crianças. Comigo, eu guardo muita coisa, mas com as crianças tô nem aí, assim, eu devolvo lindamente o constrangimento. Então acho que talvez esteja escrito na minha cara que eu vou devolver o constrangimento, que nunca passei muito por isso, não. Agora, comentários assim, de estar em roda de pessoas e tipo, mas ele ainda mama? Mama.
Quando é criança mais velha. Quando é criança mais velha, principalmente, sabe? Bebezinho, todo mundo entende que aquele bebê mama. Sim. Mas a partir do momento que ele come, que ele anda, já fica, mas esse menino ainda mama, essa criança, e ainda dá esse leite? E tem o que nesse leite? E sustenta a menina esse leite? Isso eu já ouvi. Mas aí sustenta, dá o que ele precisa, fica tranquila. Eu tive, não em relação à amamentação, ao contrário, né? O Bernardo era misto, né? Ele mamava, ele tinha muita dificuldade de pegar e eu precisei fazer uma viagem para defender meu mestrado quando ele tinha uns 3 meses. Ele tinha 1 mês e meio de idade corrigida, né? E aí, na época, eu até me disse, não, você vai levar? Eu falei, óbvio que eu vou levar, que eu não vou deixar só. Então, fomos. E aí, a minha preocupação era justamente o contrário. Era porque eu amamentava, eu sempre botava no peito primeiro, mas eu tinha que dar o leite depois, a mamadeira. E eu me lembro de me sentir super mal, preocupada de como é que eu ia dar uma mamadeira pra ele em público. Aquela culpa de assim, meu Deus do céu, eu vou pegar no avião, vou botar no peito, depois vou dar uma mamadeira pra um bebezinho. Porque ele tinha 3 meses, mas ele parecia 1 mês, né? Porque ele era magrinho, muito pequenininho. Eu disse, meu Deus, as pessoas vão totalmente me julgar. Por estar complementando. Por estar complementando, era aquela culpa de não estar no aleitamento exclusivo. Sim. E ninguém nunca falou nada, né? Assim, mas eu passei a viagem toda na preocupação, na vergonha mesmo. Eu pegava uma mamadeira no constrangimento, um constrangimento na minha cabeça, talvez ninguém nem tivesse nem aí. Mas vem muito daquela frustração de não ter conseguido. Sim. Eu ouvi uma frase uma vez no podcast que eu acho que serve muito pra gente, que tem um componente de ansiedade, que pinta cenários catastróficos. Porque na nossa cabeça o avião todo vai olhar pra você e dizer, meu Deus, que absurdo. Ela é pediatra em estado da mamadeira. E a frase é, a realidade é um alívio. É verdade. Então assim, a gente pintou uma catástrofe tão grande e às vezes o voo foi tranquilíssimo, ninguém nem olhou pra você, ninguém nem lembrou que você, sabe? E eu acho que casa muito com o que a gente pensa na maternidade, assim, a gente pensa muito. Eu acho que principalmente a gente que é pediatra, que conhece vários percalços e perrengues da maternidade, a gente sempre acha que o pior vai acontecer. E aí, normalmente a maternidade nos surpreende, né? Dizendo que também não é tão assim, né? As pessoas, assim. O avião inteiro não vai parar pra lhe olhar, né? Ninguém vai chegar a dizer, cubra esse peito. Não. Mas eu acho que em algum momento, eu escutei de alguém na rua, você não queria um paninho. A fraldinha, eu já escutei. Paninho, você não queria a fraldinha. Não quer botar a fraldinha? Tá muito dá vontade de dizer, em quem? Você? Pra você não ver? Você tem uma frase que a gente, inclusive foi um episódio de podcast que a gente fez, que amamentar, a gente fala de maternar, mas o amamentar é um ato político, né? A gente precisa se empoderar e as pessoas precisam entender que amamentar é essencial e então por isso eu vou fazer em qualquer local, não preciso ter um local específico para amamentar. Óbvio que no shopping tem uma salinha, porque fica mais confortável, principalmente quando o bebê é menor. Mas quando a criança é maior, ele não precisa de muita coisa. Sim. Exatamente. Se chegou aquele momento, eu preciso amamentar, ninguém tem nada a ver com isso. Então a gente continuar amamentando em público é um ato político. Com certeza, de preferência com roupas lindas. Por favor, marcas. Por favor. Roupas Ai, gente, é horrível. É horrível essa parte do vestir. Inclusive, a gente podia até deixar para as mães que estão ouvindo lá no nosso Instagram, dar dicas de marcas. Sim, né, que tenham roupas de amamentação legais, né, modernas. Acho que é uma ótima, muita gente divulgar, a gente precisa divulgar essas marcas. Às vezes tem marcas menorzinhas que a gente não conhece, de outros estados que a gente não conhece. Então, que se você tiver alguma dica, manda pra gente conhecer, porque com certeza vai ser necessário. Você cliente, por favor. Pra gente indicar. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente vai voltar logo mais com outros episódios falando um pouquinho mais sobre o que ninguém conta sobre a amamentação.